Trabalhadores, ela surge dentro de um contexto. E a minha preocupação, quando eu comecei a fazer um estudo sobre a Associação Internacional dos Trabalhadores, que via de regra, você tem histórias da Associação dos Trabalhadores que são muito ricas do ponto de vista, acho que melhorou, né? São muito ricas do ponto de vista do processo, né, da formação da Associação Internacional dos Trabalhadores, das atas, são os documentos dessa associação durante os congressos, né, da AIT, mas que não contextualizam historicamente esse grande evento histórico. Né? Então, nós começamos a perceber, quando eu digo nós, que existem outros pesquisadores, o próprio Felipe também é interessado, nós começamos a perceber que havia um divórcio muito grande entre aquilo que se estudava, que na verdade se estudava muito mais com uma ênfase sociológica do que propriamente com uma ênfase histórica. E quando a gente contrasta o surgimento da Associação Internacional dos Trabalhadores com o seu tempo, a gente começa a descobrir que determinadas estratégias e táticas praticadas no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores têm uma relação íntima com o seu contexto histórico. Qual é a vantagem disso? Do ponto de vista militante, a vantagem disso é que nós temos que o tempo inteiro estar pensando onde nós estamos, né, em que momento nos encontramos, para podermos, então, interferir nessa realidade. E os internacionalistas fizeram isso no seu tempo. O segundo aspecto, que não é propriamente militante, mas pode ser utilizado como militante, é que se você não contextualiza determinados pensamentos, você incorre no risco grave, quase que um pecado original do historiador, de anacronismo. Né? O anacronismo, ou seja, você pensar a ideia fora do seu tempo, ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele implica em sectarismos que não só afetam o campo militante, como também o campo acadêmico. Então você, por exemplo, fazer um pré-julgamento, determinado autor ele é pequeno burguês, porque em determinado momento ele defendeu a propriedade individual dos camponeses, né, sem entender o contexto histórico da França, etc. Isso implica num juízo apressado que ignora completamente o tempo histórico. Então, nesse sentido, é que nós estamos também discutindo uma associação internacional dos trabalhadores com um contexto histórico. Tá? E aí, para a gente melhorar a dinâmica, eu não pretendo, por exemplo, terminar e abrir para as perguntas. Tá? As perguntas podem ser feitas a qualquer momento. Inclusive, elas vão me ajudar em grande medida a entender se a assistência está percebendo aquilo que eu quero dizer, ou se há alguma lacuna que é importante ser preenchida no processo da minha intervenção. Tudo bem, pessoal? Então, a qualquer momento, as pessoas podem se manifestar. Essa manifestação será muito bem-vinda. Vamos lá. Alexandre, quer que eu fique mudando aí? Se quiser. Então, vamos começar aqui com a conjuntura histórica. Então, há uma conjuntura histórica que antecede e que, durante o processo de construção da AIT, é muito importante, né, essa conjuntura histórica. Ela vai influenciar profundamente os rumos da Associação Internacional dos Trabalhadores. E eu comecei ali com a Guerra da Crimeia. O que é a Guerra da Crimeia? Só para a gente se situar no contexto histórico. A Guerra da Crimeia, na verdade, é considerada uma grande guerra que vai colocar, vamos dizer assim, em xeque um processo que vinha se desenvolvendo com o fim do primeiro Império Napoleônico, um processo histórico que, na verdade, tentou trazer a Europa, né, para uma circunstância anterior à Revolução Francesa, é o período das chamadas restaurações, né, e a Guerra da Crimeia, pode-se dizer, é o primeiro momento da fissura evidente do projeto lá do Congresso de Viena de 1815, 1814, 1815. Né. A Guerra da Crimeia coloca França e Inglaterra, né, apoiando a Turquia contra a Rússia. A Rússia é derrotada na Guerra da Crimeia
Não cabe aí entrar em elementos, né, mais específicos da Guerra da Crimeia, mas o importante é saber que a Guerra da Crimeia ela tem como resultado a derrota da Rússia. E o que a derrota da Rússia tem a ver com a Associação Internacional dos Trabalhadores? A Rússia era, né, uma grande monarquia, um dos grandes pilares da ideia da Santa Aliança, que era aquela força multinacional que pretendia garantir as restaurações monárquicas da Europa. Então, a derrota da Rússia, né, o impedimento da Rússia expandir o seu território, tinha uma conotação simbólica muito importante do ponto de vista das relações internacionais na Europa. Qual seja, é o fim da era das restaurações. O contexto geral ainda está muito animado por um chamado revolucionarismo romântico, e esse revolucionarismo romântico ele soma no esforço de derrotar aquele bloco conservador que chegou ao poder com o Congresso de Viena e a derrota de Napoleão em Waterloo em 1830. Então, para a Europa, a Guerra da Crimeia aponta para o fim do processo de restauração monárquica. Tá? E os operários, né, eles começam a perceber essa mudança, e essa mudança ela tem, em grande medida, inspiração naqueles movimentos de 48, chamada Primavera dos Povos, e a Guerra da Crimeia ela é vista como uma ação de Estados, mas que se soma a um grande projeto de desmonte de uma onda conservadora europeia. Bom, a Guerra da Itália, 1859. Qual a importância da Guerra da Itália para esse processo todo que nós estamos discutindo aqui? A Guerra da Itália, ela tem um viés nacionalista. Bom, mas a Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, tem um viés internacionalista. O que uma guerra que tem um viés, que tem uma ênfase nacionalista, tem a ver com uma associação de trabalhadores com perspectiva internacionalista? A Guerra da Itália, ela é a continuidade do desmonte, né, do desmanche da lógica do Congresso de Viena. A Itália vivia o jugo, ou seja, o controle da Áustria. A Áustria é também um dos países, é o país central, na verdade, do Congresso de Viena. O nome já diz, o Congresso de Viena é a capital da Áustria. Né? Então, a Guerra da Itália contra a Áustria, em favor da unificação italiana, é a continuidade, digamos assim, do evento da Guerra na Crimeia, que questiona as forças conservadoras na Europa. Então é importante que se diga que a Guerra da Itália ela é muito animada, ela é muito, ela está muito relacionada com um tipo de pensamento nacionalista revolucionário. Para nós hoje, é muito difícil entender, por exemplo, como o nacionalismo pode ser revolucionário. Né? A gente entendeu, até porque passando no século XX, pelo fenômeno do fascismo, e não só, do nazismo também, e nós entendemos hoje que os nacionalismos em geral, são sempre conservadores, tanto mais para o campo da esquerda. Mas a Guerra da Itália, ela tem como argumento, como bandeira, um nacionalismo revolucionário. Como pode ser, né, o nacionalismo revolucionário? E aí, depois que a Miss falar, eu posso tentar explicar. Vamos lá. Porque parece estranho a gente falar em Itália ou Alemanha, porque justamente pelo fato deles não constituírem um Estado-nação, né? E quando você fala Itália, você está falando de reinos específicos, ou... De uma coxa de retalho. Tá. São vários que não é a Itália como um todo, mas são... Quando a gente está falando de Itália aí, a sua pergunta é interessante, né? Nós estamos falando basicamente do norte da Itália. Para sermos mais específicos, estamos falando ainda mais especificamente de um reino chamado Piemonte e Sardenha. Falando ainda mais especificamente da política de um rei chamado Vítor Emanuel.
e ainda mais especificamente de um ministro chamado Camilo Cavour, né? Que é uma bandeira bastante generosa e tem um grande herói romântico à sua frente, sujeito que todos nós já ouvimos falar, chamado Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi é um personagem importante na Guerra da Itália, não só na Guerra da Itália de 59, como ele vai se destacar durante toda a década de 60, inclusive na Guerra Franco-Prussiana de 1870, que é uma coisa que nós vamos ver lá para frente. Mas a questão, né, que a pergunta da Mix acabou não resolvendo, é como se tem um nacionalismo revolucionário, né? Os nacionalismos revolucionários, como eu disse, eles estão inspirados naquele fenômeno de 48, a primavera dos povos, uma primavera dos povos que coloca determinadas nações que se opõem ao bloco monolítico conservador, ele coloca essas nações como nações revolucionárias. A ideia, por exemplo, que a derrubada definitiva das velhas monarquias, que opõem os velhos estados nacionais aos novos estados nacionais liberais, ou que alegam, né, serem liberais, quer dizer, essa oposição torna, né, essa ideia da nacionalidade, torna essa ideia uma ideia revolucionária. Uma ideia revolucionária em que medida? No sentido da luta de classes? Não. É no sentido político mesmo. São revolucionários, esses nacionalismos, porque esses estados se opõem à velha ordem monárquica absoluta. Essa é uma questão importante, e isso vai se refletir na política interna da Associação Internacional dos Trabalhadores. Tá? Esse é o quadro geral que se coloca na frente dos operários que lá em 28 de setembro de 1864 vão fundar a Associação Internacional dos Trabalhadores. Tá? Peço a vocês um pouco de paciência, porque esse quadro histórico, embora seja um pouco enfadonho, a gente descreveu com algum detalhe, ele é importante para nós entendermos as atitudes dos sujeitos históricos que fizeram a Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, peço a vocês, né, paciência nesse sentido. Tudo bem? Então, vamos avançar. Em 1860, portanto, ano seguinte à Guerra da Itália, é celebrado um acordo chamado Tratado de Cobra entre a França e a Inglaterra. Esse acordo ele é muito negligenciado pela generalidade dos historiadores que trabalham, pesquisam a Associação Internacional dos Trabalhadores. E eu acho que ele é de suma importância para nós entendermos como se deu a aproximação dos trabalhadores ingleses e franceses. O Tratado de Cobra ele é muito simples. É um tratado, guardadas as proporções históricas, seria o Mercosul, né? É um tratado de diluição das barreiras alfandegárias entre França e Inglaterra. Se nós entendermos que havia uma assimetria, uma diferença entre o avanço da Revolução Industrial na Inglaterra e o avanço da Revolução Industrial na França, a diluição de barreiras alfandegárias trazia para a Inglaterra muito mais vantagem do que para a França. Por quê? Porque, obviamente, um país mais desenvolvido do ponto de vista da produção de bens de consumo vai obter vantagens na hora da troca de importado. É isso? Então, a Inglaterra, com a diminuição tarifária do valor de importações, a Inglaterra vai ter muito mais vantagens no Tratado Cotton de 1860 do que a França. E aí a gente vai fazer uma pergunta: então por que a França assinou esse tratado? Nesse momento é que a gente vai ver o entrelaçamento, a relação que existe entre a história política, a história econômica e a história social. Uma espécie de interdependência dessas histórias. Não é? Vamos lá.
Por que a França, Napoleão III, sobrinho de Napoleão I, que foi eleito presidente no final de 1848, em 50, 51, dá um golpe de Estado e se torna, né, imperador, com o título de Napoleão III? Por que Napoleão III da França, de forma deliberada, assina um acordo que vai lesar, que vai prejudicar os empresários franceses? E aí cabe também uma discussão dos limites da relação entre a burguesia francesa e o próprio governo de Napoleão III. Né? Porque a gente tem, às vezes, uma ideia de que é uma relação mecânica, né? De que o Estado ele obedece mecanicamente os interesses de uma classe dominante, como, por exemplo, a burguesia francesa, que já nesse momento destaca claramente em relação à aristocracia. Então, por que Napoleão III vai desagradar setores significativos da burguesia francesa em favor de um acordo claramente lesivo aos interesses econômicos da França? Por que ele faz isso? E a gente entendendo isso, nós vamos entender outros elementos do próprio Segundo Império Francês que são importantíssimos para entender a Associação Internacional dos Trabalhadores. Vamos lá. O Tratado Roca, como disse, que diluía as fronteiras, né, praticamente alfandegárias, ele, né, vai ser objeto de muitos protestos na França. Os empresários franceses, né, vão se colocar contra o governo de Napoleão III. E quando eles fazem isso, Napoleão III é obrigado a se aproximar da classe operária. Ou seja, ele perde gradativamente o apoio da burguesia francesa, e para que ele tenha, digamos assim, apoio político, ele é obrigado a se aproximar da classe operária francesa. Está claro isso, pessoal? Ou seja, ele vai se distanciando da burguesia francesa e se aproximando da classe operária francesa. Mas como é que Napoleão III se aproxima da classe operária francesa? Obviamente, desenvolvendo uma política que nós poderíamos chamar hoje de populista. Ele vai começar a relaxar algumas medidas que havia tomado anteriormente, entre elas a proibição de organização, de reunião, de sindicatos. Ele relaxa, ele não suprime essas proibições, ele relaxa. E vai tentar inserir na retórica de Estado, vai tentar inserir demandas típicas da classe operária. Repito, ele insere na retórica, ele não as realiza. Aliás, nesse sentido é muito contemporâneo isso, né? Você inserir na retórica a demanda de uma classe sem realizar essa demanda. Esse é o campo, né, claramente da política tradicional ainda nos dias de hoje. E Napoleão faz isso. Ele vai se aproximando da classe operária muito mais nas intenções alegadas do que propriamente nas atitudes tomadas. Correto? E aí, vem o outro lado da explicação. Por que Napoleão desagrada a burguesia? Por que ele agrada, ou tenta agradar, os operários franceses? Por um motivo muito simples. Porque a Inglaterra, nesse momento, ela representa uma espécie de paradigma do liberalismo na Europa. Os ingleses, alegadamente, são, né, os grandes representantes do liberalismo europeu. E o que Napoleão quer quando se aproxima da Inglaterra? Ele quer ser, no continente, aquilo que representa a Inglaterra do ponto de vista insular, da ilha. A Inglaterra é uma ilha. Não é? O Napoleão quer ser no continente aquilo que a Inglaterra é, não é? Numa fração insular. Ou seja, o que ele quer, na verdade, é se tornar na Europa a grande referência do liberalismo. E aí ele trabalha com uma política bastante contraditória. Não é? Ele usa o título de imperador, mas ele quer ser um imperador que vai promover a expansão do liberalismo no continente europeu. Pode parecer absurdo para nós,
mas é uma política que tem algum sucesso no século XIX. Tanto mais por ser ambígua, né, de difícil refutação. Tá? Então, Napoleão, ele consegue, em grande parte, desenvolver, né, uma perspectiva de que ele é imperador, sim, a França está no segundo império, mas que, apesar disso tudo, apesar desse processo complexo que se apresenta na Europa, apesar disso tudo, a França é a grande defensora, a grande promotora, né, da expansão do liberalismo no continente. Então, o que Napoleão está fazendo? Quando ele se aproxima da Inglaterra, é tentando dar à figura dele uma dimensão continental. Ou seja, ele usa a bandeira do liberalismo para tentar se promover para além das fronteiras da França. Está claro isso? Tá? Eu estou tentando colocar para vocês um fenômeno histórico que para nós é de muito difícil compreensão, porque nós não vivemos no século XIX. Mas se nós entendemos que o Napoleão I, tio de Napoleão III, invadiu os países da Europa, dizendo que estava não ocupando esses países, mas libertando esses países, a gente entende a lógica retórica de Napoleão III. Ele vai usar a mesma lógica de Napoleão I. Só que Napoleão I usava o argumento de que ele estava espalhando a Revolução Francesa. Né? E qual é o argumento de Napoleão III? Ele vai fazer uma política internacional calcada na ideia de que ele é o quê? O grande difusor do liberalismo. Correto? Ou seja, é mais ou menos aquela lógica, escreve certo por linhas tortas, né? O que Napoleão III faz? Ele vai dizer, eu sou imperador, eu sou aparentemente um déspota, mas as minhas intenções são as melhores, são as mais avançadas, são as mais arejadas, né, do processo histórico, né, que a Europa atravessa. Correto? Então, esse tratado próprio, ele tem essa importância. E ele tem uma importância ainda maior, que nós vamos ver lá na frente, que involuntariamente Napoleão III vai acabar financiando o início da Associação Internacional dos Trabalhadores. Né? E aí, no contexto, nós temos a Guerra de Secessão. Guerra de Secessão, acho que todo mundo já ouviu falar, é chamada de Guerra Civil Americana. E a Guerra Civil Americana, ela tem uma importância, do ponto de vista simbólico, muito grande para a Associação Internacional dos Trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, uma das primeiras saudações que a AIT vai subscrever, né, do ponto de vista internacional, a primeira saudação é uma saudação ao presidente norte-americano Lincoln, porque a Associação Internacional entende que a causa abolicionista, defendida por Lincoln na Guerra de Secessão, é algo mais avançado. Então, se nós, né, de uma visão um pouco retrospectiva, né, a gente imaginar que a Associação Internacional dos Trabalhadores dedicou um documento elogioso ao presidente dos Estados Unidos, para nós hoje, né, cria até um certo constrangimento, né? Mas para a época, a Guerra de Secessão, a oposição norte e sul, que nós sabemos hoje que é uma grande acomodação do processo de avanço das forças produtivas, né, lá nos Estados Unidos, para a época, a causa abolicionista é vista pelos internacionalistas como algo progressista, como algo digno de elogios. Né? Isso é importante. Por quê? Porque mostra também que o início da chamada Primeira Internacional é um início que nós podemos dizer que não tinha um rigor ideológico muito grande. Se por um lado há uma predisposição de organizar, que é firme e clara desde o início, por um outro lado, não há ainda uma preponderância, ou seja, a inclinação socialista, ela ainda não está muito clara para a generalidade dos membros da Associação Internacional. Tá? Isso é importante. Em 1863, ou seja, no ano anterior à fundação da AIT, nós vamos ter a insurreição na Polônia. Por que a insurreição na Polônia é importante?
porque a Polônia estava sob jugo, sob domínio de duas potências claramente identificadas com a velha ordem monárquica, a Áustria e a Rússia. Então, a Associação Internacional dos Trabalhadores apoia a insurreição polonesa e, novamente, o nacionalismo. A insurreição polonesa, ela tem um forte caráter nacional. E por quê? Que os operários, tanto franceses, quanto italianos, quanto alemães e ingleses, por que eles apoiam? Eles apoiam a insurreição polonesa de caráter nacional. Porque é mais uma luta contra a velha ordem. A ordem da restauração monárquica. Então, eles percebiam que havia um processo deflagrado na Europa e que haviam dois lados. Um lado liberal burguês e um lado monárquico aristocrático. E eles faziam uma opção. E essa opção, para nós hoje um tanto quanto moderada, era a preferência pelo nacionalismo liberal, romântico, a velha ordem que ameaçava mergulhar de novo a Europa, não é? Nas velhas monarquias, na perspectiva das velhas monarquias. Então há uma posição, não é, que tende a uma certa polarização entre dois pontos de vista. E por último, a chamada Deutscher Krieg, que é a guerra entre a Áustria e a Alemanha, não só a Alemanha, mas também a França e alguns outros países, e também o norte da Itália. Essa guerra alemã de 1866, ela derruba definitivamente a Áustria. Derruba em que sentido? A Áustria deixa de ser uma potência regional após a guerra de 1866. É uma guerra muito rápida, ela é conhecida também como Guerra das 7 Semanas, porque só durou 7 semanas. E a Áustria sai desmoralizada desse processo. Né? Em troca, ou seja, em oposição à Áustria, depois da guerra de 1866, surge uma outra potência regional, a Prússia, que eu chamei de Alemanha, que vai se unificar um pouquinho mais à frente. Né? Então, o que a gente pode aqui entender desse quadro geral? Podemos inferir desse quadro geral. Nós podemos ver que a Europa está num processo ainda, não é, de guerra residual, guerras localizadas, mas ainda residuais ao fenômeno da grande expansão napoleônica do início do século XIX. E que o nacionalismo romântico, ele vai servir de amálgama, ele vai servir de elemento, de substância, ao surgimento daquilo que nós chamamos de socialismo. Ou seja, o socialismo, ele é em grande medida a superação dessa lógica. Da lógica que via, por exemplo, na Guerra de Secessão, na postura abolicionista do norte dos Estados Unidos, algo avançado. A superação, por exemplo, do nacionalismo polonês ser algo qualitativamente mais avançado do que a velha perspectiva monárquica, e a superação também da ideia de que a derrubada ou a derrota definitiva da Áustria seria algo que necessariamente iria projetar historicamente a Europa, né, para um patamar superior, para uma condição superior do ponto de vista político. Então, todos esses elementos conjugados, eles são importantes porque eles mostram que a AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores, no seu primeiro momento, ela surge tributária desses eventos, mas que ela só se tornará. A grande entidade se tornou porque ela não permanece
não é sectária na posição inicial. Ela avança na sua posição. Está claro isso? Isso é importante. Tá? A AIT, ela embora surja animada por todo esse contexto, a AIT, embora seja filha do nacionalismo romântico, a sequência disso é uma revisão desses postulados iniciais e um avanço, um salto para algo mais radical, como nós vamos ver aí adiante. Bom, e aí vem as posições dessa época, né? As posições dessa época do próprio Marx, né? Posições do próprio Marx e outros que pensaram a perspectiva da evolução da internacional. Então eu salvei aqui uma parte justamente discutindo, por exemplo, a ideia dos povos pequenos, né? O que seriam os povos pequenos na perspectiva, por exemplo, do Marx? O Marx via, principalmente depois de 1866, o Marx via na Europa a necessidade da formação de identidades nacionais. Ele achava que as identidades nacionais, o Marx achava que as identidades nacionais, elas tinham matrizes gerais. Então existia uma grande matriz no centro da Europa. Qual era a grande matriz no centro da Europa? Era a matriz germânica, alemã. Os povos menores, que ele vai chamar, né, de povos pequenos, para Marx, naturalmente seriam incorporados, não vou dizer eliminados, mas incorporados pelos povos maiores. O que ele chama de povos maiores? Marx. Aqueles que têm a sua própria história, aqueles que ao longo de um grande processo de decantação cultural mantiveram a sua matriz. E todos os outros povos seriam engolidos, segundo Marx, por essa perspectiva. Tudo bem? É interessante porque essa análise que o Marx fez da Europa de 1864 é uma análise, por exemplo, de um caráter pragmático que hoje até nós podemos estranhar, mas que tem amparo na lógica anterior que eu acabei de explicar. A ideia de que existe um nacionalismo e que esse nacionalismo romântico, né, ele plasmou na Europa uma perspectiva de que algumas nacionalidades elas têm o quê? Elas têm uma tarefa histórica a cumprir. Qual seria essa tarefa histórica? Superar a era das velhas monarquias. Então, nesse sentido, os povos pequenos deveriam ser eliminados. Tá? Então, por exemplo, Dinamarca, Noruega, para Marx, são áreas que devem ser incorporadas ao grande Estado germânico. Ele vai, inclusive, nessa guerra dos ducados, né? Esses dois ducados estariam hoje no que seria o norte da Alemanha, fronteira com a Dinamarca. Ele vai ver nessa guerra que vai acontecer entre a Prússia e esses ducados, ele vai ver que é uma guerra de anexação. Ele vai ver o seguinte: então isso é natural. É natural que a Alemanha, a Prússia, ela engula ducados que têm etnias mistas, alemães e dinamarqueses. Por quê? Porque existe uma cultura que prepondera. Qual é a cultura que prepondera? A cultura alemã. Correto? E quando essa cultura alemã prepondera, obviamente que ela dá a orientação primordial. E essa orientação primordial, segundo Marx, era uma espécie de lógica histórica inexorável. Ou seja, não tem jeito. A história está condenando os povos pequenos a serem assimilados pelos povos maiores.
E aí a gente vai entender, talvez, nessa lógica, a própria estratégia que Marx foi definir dos partidos operários, que estão mais à frente. Ou seja, partidos operários nacionais. O Partido Operário Francês, o Partido Operário Alemão, são partidos operários antes de tudo. Em oposição ao que o Marx defendia, da eliminação dos povos pequenos, existe uma outra estratégia. Eles coabitam naquilo que vai ser a Associação Internacional dos Trabalhadores duas perspectivas diferentes. Uma, centralizada nas nacionalidades e nos estados que estão se formando. Outra, em oposição exatamente a essa lógica histórica, de que há um processo histórico se desenvolvendo e que ele vai se efetivar a despeito da predisposição dos povos, uma espécie de missão histórica. Essa outra perspectiva, bem diferente da primeira, é a perspectiva federalista, que se opõe à perspectiva do Marx dos povos pequenos, em grande medida sugerindo para esses povos pequenos a sua sobrevivência a partir do federalismo. Ou seja, enquanto Marx prescreve a assimilação dos povos pequenos em grandes nacionalidades, a perspectiva federalista faz o contrário. Ela prescreve a manutenção dessas pequenas etnias e a manutenção dessas pequenas etnias, manutenção dentro de um sistema político federalista. Ou seja, enquanto Marx pretende concentrar, os federalistas pretendem, não é? Fazer o quê? Dividir, não é? Então, eu pediria até que alguém pudesse me ajudar nesse texto aqui, que foi é um texto do Bakunin, né, em 48, que já resume em grande medida um projeto federalista, que é muito diverso do projeto centralista do Marx. Quem podia me ajudar na leitura? A Revolução, em sua onipotência, declarou a dissolução dos estados despóticos, a dissolução do Império Prussiano, que abandonou um dos territórios da Polônia, a dissolução do Império Austríaco, esse monstro composto de várias nações que haviam sido aprisionadas mediante o engano e o crime, a dissolução do Império Turco, do qual 7 milhões de otomanos haviam estrangulado e pisoteado uma população de 12 milhões de eslavos, valaquianos, gregos e, finalmente, a dissolução da última cidade do despotismo, o último domínio privado do maquiavelismo e da diplomacia, o Império Russo, alcançado em seu coração, para que as 3 grandes nações, por tanto tempo escravizadas dentro de suas fronteiras, a Grande Rússia, a Pequena Rússia e a Polônia, por fim liberadas e entregues a si mesmas, pudessem estender as suas mãos livres a todos os irmãos da raça eslava. Ou seja, esse chamamento aos eslavos de 48, Bakunin faz antes mesmo de ser anarquista. Bakunin, nesse momento, não é anarquista. Ele pode dizer que ele é um revolucionário romântico. Dentro dessa conceituação revolucionária romântica, nós podemos adicionar uma série de tradições, entre as quais a tradição federalista. Então, embora Bakunin não fosse um anarquista, ele já era, por outro lado, um federalista. Então, você tem 2 estratégias revolucionárias. Repetindo, uma centralista, que vê na ênfase as grandes etnias, a forma de aglutinar a classe trabalhadora, em unidades nacionais, e uma outra estratégia, bem diversa da anterior, que vai propor justamente o contrário. Vai propor o quê? A autonomia radical das etnias e a destruição dos velhos estados. Está claro isso, pessoal? Ambas querem a mesma coisa, querem a revolução.
A revolução no sentido da superação de uma condição, né, por uma outra, em tese, melhor para todos. E aí a discussão entre luta de classe e igualização das classes. Né? Mas elas divergem do ponto de vista de quê? Da estratégia. Uma quer centralizar dentro de estados nacionais e outra quer pulverizar, né, adotando a lógica federalista, em etnias, autodeterminando essas etnias e entendendo que a centralização, na maior parte das vezes, implica no asfixiamento e no silenciamento da diversidade. Então, são duas estratégias muito diferentes, mas com o mesmo objetivo. Alexandre, eu não sei bem porque o Bakunin vai falar depois do pan-germanismo, né, no Artigos Escritos contra Marx. Parte dessa ideia dele, e além disso, a questão, o blanquismo também, não sei se você vai falar um pouco. Lá na frente. Tudo bem, pessoal, olha só. A minha análise, claro, eu estou tentando pegar os fundamentos dessa discussão. Estou tentando dar a vocês elementos para que vocês entendam a minha análise, menos porque eu sou uma autoridade no assunto e mais porque aquilo que eu estou colocando é razoável. Né? Então, em determinado momento, você não tem jeito, questão mesmo propedêutica, eu tenho que ser um pouco, vamos dizer assim, específico na discussão, para que vocês entendam a origem da discussão. Que é você dizer, pura e simplesmente, que existe uma oposição federalista ao centralismo e não fazer a genealogia dessas duas orientações, né, eu não estaria cumprindo a proposta do nosso curso aqui. Tudo bem? Então eu peço a vocês paciência, que nós vamos chegar lá. Tudo bem? Agora, repito, né, podem interferir, interromper e até discordar na hora que vocês quiserem. Nós estamos aqui para debater. Por acaso eu estou com a palavra a maior parte do tempo, fato. Né? Mas isso não quer dizer que as pessoas tenham que aquecer o tempo inteiro aquilo que eu estou dizendo. Tudo bem? Então vamos lá. E aí tem uma continuação já no catecismo evolucionário, que aí tem um pouco da tua discussão aí. Isso continua de 48 para 66, por exemplo, em Bakunin? Isso continua presente no pensamento dele? Aí eu pediria mais uma vez a colaboração do companheiro aí. Depois a gente passa para outra.